semana eu voltei, assim, esse mês finalmente eu voltei a trabalhar como antes, mas no início, como eu comentei, eu acho que houve esse encantamento aí com a inteligência artificial. Eles Não vou precisam... entrar no mérito, né, assim, da ética, que é complicado, né? Você, na verdade, está se apropriando dos desenhos que estão aí. Não, é isso aí, é Isso isso aí. é uma questão complicada, né? Você não ter uma legislação sobre isso. Tem que ter, tem que Mas ter, tem é que ter. aquela coisa, né? Mas é muito neoliberalismo, né? É pior até que o capitalismo, que ainda protegeria a gente como propriedade intelectual. Mas Uhum. o neoliberal ele não quer saber. Então ele quer, na verdade, que essa revista aqui seja feita de hoje para amanhã e toda colorida e não importa como. Assim, ele não vai respeitar o processo. O que a inteligência artificial mata é justamente a parte mais legal, né? Que é eu Uhum. chegar aqui, sentar e desenhar. Na verdade, eu digito e aí ele A vai me dando imagem. opções assim, automaticamente em cima do que já está aí. Então não vai ter nenhuma coisa fora da caixa, assim, porque ele só vai ficar É. retroalimentando, né? Repetindo. É muito publicidade isso, né? Tipo, você vai vendo as mesmas coisas, a mesma fotografia, o mesmo efeito. Assim, você não sai daquilo. Uhum. E o segundo problema é esse, né? Você está usando obras de outras pessoas, né? Sem... Exatamente, exatamente. É sempre Imagina, assim. usar a tua voz Uhum. sem tua autorização, sem... Isso é nós dubladores, a gente está aí numa campanha forte mesmo para regulamentar isso, porque ah, outro dia desse eu vi até uma matéria falando sobre o chat GPT. Se você pegar, escrever lá, qualquer prompt, escrever um texto, você quer copiar lá, dar um copy-paste, você você é rastreado, porque o chat GPT embaixo assim, quase que de cada palavra tem um código. H82923. H, não, 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 não. Embaixo de tudo, de onde ele veio, de onde o ChatGPT puxou essas informações. Então, isso é rastreável. É Se, possível chegar Então, se você copiar um texto e você utilizar aquilo ali comercialmente, tal, não sei o quê, é possível que alguém rastreie que aquilo é parte de algum outro conteúdo e possa vir a te processar. Sim. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma questão de tempo. Como nós, no nosso caso, o timbre, a voz, é um direito personalíssimo, é como se fosse a sua impressão digital. Você não tem uma voz igual a de ninguém, todos têm vozes diferentes. A voz é exatamente igual a uma impressão digital. Então, é possível rastrear claramente que o meu timbre é esse, o seu é o dele. Então, assim, se é possível rastrear, vai chegar uma hora que, dependendo do que for feito, a legislação vai falar, não, peraí, isso é um direito que tem que ser pago, porque a gente está utilizando, e aí é o que? YouTube, por exemplo, se eu botar aqui uma música, vai me bater direito autoral. E assim, Exatamente. há casos que proíbe, eu tenho que tirar aquela parte, e há casos que você paga. E Sim. ok, toda vez que acontece isso, eu deixo como direito autoral dividindo. Entendeu? O que a gente tiver de monetização aqui, vai uma pequena parcela para aquele, Perfeito. para Que é aquele como deve que é ser, né? como tem que ser. Então, assim, não tem problema se essa inteligência artificial ajudar a gente. E tem muitas maneiras de ajudar a gente. Sim, o meu caso, eu até pensei, nossa, se tivesse uma maneira de acelerar o meu processo nesse sentido, né? Tipo, olha, ele entendeu que é esse personagem aqui, então vamos construir em cima do meu traço, mas eu tô cedendo, É, né? é. A grande diferença é essa. O que aconteceu com essa trend, né? Que foi a mais pesada até agora, no início do ano, do estúdio Ghibli, é que era um estúdio onde o Miyazaki, né, há anos atrás já tinha falado que era contra esse tipo de intervenção, então parecia até na verdade, um ataque disfarçado, né? E você cria uma coisa bonitinha, então todo mundo quer usar o Uhum, traço, quer ser transformado no traço do uhum. Ghibli, que é um traço bonitinho. Muita gente nem conhecia o estúdio, É. mas aí outra questão, né? Porque é um estúdio oscarizado, tem um alcance gigante. Então, se conseguiu fazer isso em cima de um cara, né, que já tem um estúdio desse porte, Uhum. que ganhou o Oscar, e mesmo assim você passa por cima, né? Tipo, ó, não interessa, então vai todo mundo brincar. Que assim, essa discussão acabaria se ele tivesse feito. Ó, gente, agora todo mundo aqui vai poder, né, virar um personagem com o meu traço. Aí tudo bem. O É. cara liberou que a gente pagasse e tal, Claro. mas você passar por cima A disso, questão né? é isso que se chama regulamentar. É isso. Ah, o cara Exatamente. quer usar a nossa voz para fazer alguma coisa? Quem pague.
Mas Exatamente. eu já saí de grupos por conta disso. É diferente de censura, né? É, Censura que você não pode. Você pode. Não, você pode, mas tem que pagar os Exatamente. devidos, né, os direitos Mas aí que tá, a pessoa não tá pensando nisso, só tá querendo o produto final. Então, não, eu quero a voz do Galvão convidando como o tem, personagem lá. A gente tem a nossa associação dos dubladores e a gente tem tem advogados lá que são da nossa associação, que a gente está entrando num processo, uma ação conjunta contra uma empresa que estava vendendo, onde você podia pegar vozes, você pode pegar lá e você escreve um texto e o texto sai com a minha voz, sai com a voz do Briggs, sai com a voz do, sei lá, de qualquer dublador, várias pessoas. Então, assim, tá claro que aquilo ali, e a gente não autorizou, aquela voz, não, mas isso não é a voz. Não, tá claro que ele é a voz. Gente, é só você botar aí e ver, falar do lado, você vai ver. O que me assusta é esse pensamento da galera de poder fazer tudo, né? Porque o que eu acabei escutando era, nossa, eu tenho que criar um jingle, né? Só que aí o orçamento lá, o cara não quer pagar uma banda, não quer pagar compositor, não quer pagar o músico, mas eu vou fazer. E aí você vai para a inteligência artificial para justamente roubar, né? Então a melodia é dali. Exatamente, é um estelionato, cara. Ali, então, alguma hora isso tem que entrega. ser regulamentado. Mas eu acho que isso aí é um campo muito amplo, né? Sim. E como tudo que chega novo, na época, eu sempre comparo com na época quando teve a parte da música, quando começou a ter tudo sampleado, né? Que os músicos falaram, acabou. A gente não vai mais ter emprego. E passou o tempo, o sampler foi. Ele se adequou à música. Se adequou. E os músicos estão trabalhando. Quem tem que receber o que recebe por ter o seu trabalho Teve apropriado, também, recebe. Hoje em dia isso. recebe. Porque a gente entra essa questão do vale tudo, né? Do discurso mas é sempre assim, quando né? aparece uma tecnologia nova, coisa, é isso. Todo mundo se deslumbra e a coisa perde o controle. Na verdade, eu estava na faculdade com o surgimento do computador, do desktop, desses programas. Aí o que aconteceu? As pessoas acharam que por você ter acesso à ferramenta, que era o computador, qualquer um poderia fazer um cartaz. E o que começou a acontecer? Todos os cartazes começaram a vir toscos, sem trazer as informações, com os tamanhos das informações de maneira inapropriada, né? sem contraste. Porque as pessoas, na verdade, elas tinham acesso a uma ferramenta, mas não sabiam fazer um cartaz. E elas acharam que ter acesso à ferramenta resolveria todo o problema de você confeccionar um cartaz. Eu digo um cartaz de evento, cartaz publicitário, em geral. A qualidade de tudo caiu. Porque as pessoas acharam que bastava você saber mexer no computador. Não. Você tem que saber mexer. Da mesma maneira que se você tem um lápis, se você quer escrever, você tem que saber escrever. Não, por isso que eu te falo que o problema é o pensamento. Mas eu acho que o problema, esse problema, esse já passou, nem existe mais, porque a questão das ferramentas hoje em dia, elas são tão fáceis de usar, são tão instintivas, né? Sim. Que qualquer um consegue chegar lá com pouco conhecimento e criar uma imagem e criar uma música. Só que não está criando nada, está copiando várias informações. Mas a diferença é essa, né? Tinha uma propaganda até pouco tempo que passava, que era a inteligência artificial do celular, parecia como se fosse um gênio para atender os desejos lá da menina. Ela não queria aprender inglês, só que aí o celular ia traduzindo as coisas para ela. Você não está aprendendo inglês. É ele que está fazendo, sabe? Você não tem um processo, ela não sentou ali para estudar, cara, assistir um vídeo, assim, você corta o processo e isso vai para os atores, né? Também tem essa, né, de gente que está falando em escanear a pessoa e depois fazer um filme com a pessoa sem a pessoa. Sim. Não dá. Cara, isso aí... Foi uma das primeiras coisas que eu vi, na verdade. O cara se orgulhando disso, que tinha vendido o rosto dele e falou, não, esse não sou eu, mas eu vendi o meu... Cara, assim, é insano, né? A gente está voltando meio na época do século retrasado, onde os músicos, para poder pagar o almoço, a janta, compunham músicas incríveis e aí não tinha... Vendia. Pronto, aí o cara ia lá, não, essa música é minha, botava o nome.